Palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com a igreja. Jesus que transforma um coração. Quero falar de coração nessa noite, queridos. E não é esse coração de carne que a gente tem, é tudo aquilo que está aqui dentro. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do nosso interior. Daquilo que nós carregamos como emoções, como sentimentos, como pensamentos. E eu quero nessa noite falar do poder de Jesus Cristo em transformar corações. Porque no fundo, isso é o principal objetivo de Jesus quando ele alcança uma vida. É mudar o que está dentro de nós, não aquilo que está fora de nós. Antes de nós recebermos aquilo que é legítimo como demanda na nossa vida externa, Deus precisa ajustar algumas coisas que estão dentro de nós. Coisas que não estão ajustadas, que não estão alinhadas. E Ele faz isso através da conversão do coração, queridos. Muitas pessoas se convertem de mente. Ou trocam de igreja. É de uma religião A, passou para a religião B, mas a vida permanece da mesma maneira. Uma conversão genuína é uma conversão que acontece aqui dentro, queridos. Quando Deus muda os nossos valores, muda as nossas prioridades. Uma pessoa que é convertida de coração, ela nunca mais será a mesma, queridos. Muito provavelmente alguém já falou da tua vida que você não é mais a mesma pessoa. A pessoa olha para você, nossa, mas como você está diferente? A pessoa pensa que você emagreceu, ou que você fez alguma coisa. Não, é a luz de Jesus. Jesus me alcançou e mudou a minha história. Esse é o objetivo principal de Jesus Cristo quando Ele alcança as nossas vidas, queridos. É trabalhar aqui dentro. É quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa autossuficiência, nos colocar numa condição de dependência para que Ele possa governar a nossa vida. Enquanto Ele não faz a obra dentro de nós, queridos, aquilo que está fora não acontece. Deus é um Deus de equilíbrio. Às vezes nós não entendemos isso, às vezes a gente luta contra aquilo que Jesus quer fazer, porque tem áreas da nossa vida que a gente não abre mão de controlar, porque ao nosso ver é importante para nós, e a gente fica focado, correndo em coisas que são necessidades legítimas fora de nós, e a gente não entende por que as coisas não mudam. Por que tem pessoas que são abençoadas e pessoas que não são abençoadas? Por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Por que uma pessoa é curada e eu não sou curado? Por que uma pessoa prospera e outra não prospera? A nossa visão está fora. A nossa visão tem que se voltar para dentro. E perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Qual é a fortaleza que o Senhor quer quebrar na minha vida? Esse é o alvo de Jesus, querido. Não se engane. Se venderam para você que ser cristão é coisa fácil, te enganar. Ser cristão é abrir mão da própria vida, pegar a sua cruz e seguir Jesus. É anular o seu eu, para que Jesus governe. E vou dizer para você que o governo de Jesus é melhor do que o teu governo. E que Ele pode fazer sempre mais do que você pode se esforçar para fazer. O que Deus quer na minha vida e na tua vida, queridos, é transformar o nosso coração. E assim como eu, tenho certeza que cada um de vocês tem áreas, ou tem área, que ainda não foi transformada pela visitação de Jesus. Todos nós sabemos daquilo que nós não abrimos mão. Ainda que a gente saiba que a gente já deveria ter virado a chave, a gente já deveria ter passado de fase, mas tem coisas que a gente insiste, como uma queda de braço com Deus, como se nós um dia fôssemos ganhar uma queda de braço com Deus. Quando o Espírito Santo fala, viu, esse negócio aqui, cara, para com isso. Coloca isso na minha mão. Para de querer continuar correndo, resolver as coisas da sua maneira, da tua forma. Não vai funcionar.
E a gente não tem paciência, a gente tem a nossa urgência, e a gente deixa de confiar, a gente deixa de entregar, e a gente fica com essa queda de braços. E o problema de querer disputar força com Deus, queridos, é que o nosso tempo na terra vai passando. O nosso tempo aqui ele é muito curto para que a gente tente ou insista em guerrear uma guerra que a gente nunca vai vencer. Eu há muito tempo deixei de querer discutir aquilo que Deus quer fazer no meu interior. Deus quebrou meu orgulho, Deus quebrou minha arrogância, minha prepotência, minha autossuficiência. Queridos, eu sou muito mais miserável hoje convertido do que eu era antes. Pensa num cara prepotente. Pensa num cara que teve que ser moído para que Jesus pudesse me convencer de quem é a autoridade na minha vida. E normalmente a gente tem facilidade de entregar para Deus aquilo que é fácil. Agora, aquilo que é de valor nosso, a gente tem uma resistência. E o que Deus pede para mim e para você nessa noite, queridos, é o teu coração. Esse é o convite que Deus faz para nós. E tenho certeza que durante essa ministração, e a gente vai falar muito sobre o amor nessa noite. Porque quando Deus ele transforma o coração, o primeiro sinal da transformação que a gente vê numa pessoa é o amor. A pessoa passa a amar mais as pessoas. E não é amar aquelas pessoas que a gente se dá bem. É amar aquelas pessoas que normalmente pisam no nosso calo. Uma pessoa que é transformada no coração, queridos, a resposta que ela dá para quem pisa no calo é o amor. Deixa. Doeu, mas vai passar. Assim como Jesus fez por nós. Eu sempre digo, e disse talvez a semana passada, e quero repetir hoje, Jesus transformou o meu coração, queridos, antes de transformar a minha vida familiar, a minha vida financeira, a minha vida ministerial. Era a área que eu tinha mais dificuldade de me converter, era o meu orgulho. Era aceitar a minha incapacidade de fazer aquilo que eu precisava fazer. E foi isso que levou a minha esposa a se interessar por Jesus. A conversão do meu coração. Quando ela olhou para mim e percebeu que algo diferente tinha acontecido, não com o que estava fora, mas com o que estava dentro de mim, ela passou a se interessar em conhecer mais de perto esse Jesus que eu tinha levado para dentro da minha casa. Eu e você, queridos, nós não conseguimos mudar ninguém. Se você pensa em querer mudar uma pessoa na tua vida, você vai perder seu tempo. O processo sempre começa na mudança no nosso coração. Quando nós permitimos que Jesus transforme o nosso coração, você passa a influenciar positivamente a transformação das pessoas que você quer que sejam transformadas. Perda de tempo você querer transformar uma pessoa através de palavras. A gente transforma uma pessoa a partir da nossa própria transformação. E a única pessoa que tem a capacidade de transformar alguém, queridos, se chama Jesus Cristo. É aquele que vai no mais profundo da nossa alma. Não é aquele que vai na superficialidade. É aquele que vai nos quartos escuros, aonde estão trancados, aonde a gente insiste em manter fechado. Ele que tem o poder de transformar, queridos. Essas pessoas que talvez você nem tenha esperança mais que sejam transformadas. Se você tem pressa de transformar alguém, permita que essa mesma velocidade traga a transformação na tua vida primeiro. E você vai ver o quanto a sua luz vai irradiar. E quanto menos você esperar, essas pessoas vão estar transformadas, assim como você. E aquilo que era sonho passa a ser realidade.
e você vai viver ao lado de pessoas transformadas pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo e pela transformação que Ele começou na sua vida primeiro. Queridos, o sinal de uma conversão genuína começa no coração de uma pessoa. Esse negócio de falar que você pertence para a religião A, religião B, isso não representa nada. Nós vemos a obra de Cristo no coração de uma pessoa. Claramente, a pessoa não precisa falar nada, mas você olha para a pessoa, você olha para aquilo que ela fala, você olha para as atitudes dela, você olha para o semblante dela, você percebe que essa pessoa tem um coração diferente. Diferente dos religiosos que têm ótimos discursos, mas uma vida horrível. E de novo, reforçando, o sinal de um coração convertido reflete um amor diferente que exala no andar daquelas pessoas. E eu fiz essa pergunta para mim primeiro, queridos. Senhor Jesus, o que falta ainda no meu coração para ser transformado? Qual é a área da minha vida que eu ainda não me converti? Porque não se engane, queridos. Tem coisa na tua vida que ainda não está convertida. Como tem coisa na minha vida que não está convertida. E essa pergunta e essa reflexão eu quero deixar para a igreja. Que você possa, assim como eu fiz durante a meditação e a consagração dessa palavra no altar do Senhor, Senhor Jesus, se ainda isso não está claro para mim, qual é a área do meu coração, qual é a área da minha vida que ainda o Senhor não entrou? Para que eu possa entregar para o Senhor. Sabe que às vezes o que a gente precisa fazer para resolver um problema? Entregar para Deus. Porque se eu e você pudéssemos resolver, a gente nem precisaria de Deus. Mas a gente sabe que a gente tem tentado e as coisas não mudam, porque é para Deus resolver, é para Deus fazer. Então sabe esse problema, queridos, essa insegurança, esse medo que você tem, entrega para Deus. Deixa Deus cuidar disso para você. E descansa. Deixa Deus trabalhar a teu favor. Jesus fala, dá o teu jugo que é pesado e pega o meu que é leve. Troca o jugo, queridos. Você vai ver como a vida fica mais simples. Uma vida fica mais fácil, menos complicada. Se a gente pegar o livro de Atos ele é o livro de transição da Bíblia. Ele é a ponte entre os evangelhos e as epístolas. E se você olhar para o livro de Atos, você vai perceber 3 acontecimentos que foram extremamente importantes para a nossa história. Se você olhar o capítulo 1 de Atos, você vê que Jesus ainda estava na terra. Ele tinha ressuscitado e ele foi lá novamente dar as últimas instruções para os seus apóstolos. Isso foi em Atos. E ele subiu aos céus em Atos. E no momento que ele subiu aos céus em Atos, veio o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Está em Atos. Está lá em Pentecostes. Aí, teve uma mudança de Deus. Que continua sendo Deus, certo? Deus é o mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas aquele que veio no lugar de Jesus, veio para transformar o nosso coração. Porque Ele habita onde? Dentro de nós. E é Ele que insiste com a minha vida e com a tua vida, para que a gente tenha o nosso coração transformado. E a terceira coisa importante que aconteceu em Atos, foi o início da igreja. E as primeiras conversões. Tudo isso está em Atos. Atos é um divisor de águas. Tudo aquilo que tinha como expectativa, perspectiva no Antigo Testamento se consolida em Atos. Jesus ressuscita, dá as últimas instruções, sobe aos céus, o Espírito Santo desce e começa aí, a partir daí, a formação da igreja. E se nós estamos aqui hoje, é por causa de Atos. Por causa da inauguração da igreja, que foi através da revelação de Pedro,
mas que foi a partir de Atos com as primeiras conversões. Em Atos, queridos, é o início da mudança da história da humanidade. E é através da igreja que os corações são transformados. Não é lá fora, queridos. Lá fora é um lugar de contaminar corações e aqui dentro é um lugar de transformar corações. Para que depois você for lá fora, você também ajude essas pessoas a serem transformadas no seu interior. Abra a tua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 4. Queridos, o que eu quero chamar a atenção para você é mostrar para você o que aconteceu com a igreja, com a primeira igreja primitiva de Atos, quando ela teve um encontro com Jesus, quando ela teve uma experiência profunda com Jesus. Atos, capítulo 4, versículos do 32 até o 37. Diz assim a palavra do Senhor. E era o coração e a alma de multidão, dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, concominado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, o que eu quero chamar a atenção é a obra que Cristo fez na vida dessas pessoas. O que a conversão dessas pessoas trouxe de mudança no coração de cada uma delas? O que acontecia com essas pessoas que escolhiam Jesus, que decidiam pelo livre-arbítrio, pela própria decisão, entregar a vida para Jesus? Qual é o impacto que o Evangelho trazia no coração dessas pessoas? Quem eram essas pessoas antes de Jesus e quem eram essas pessoas depois de Jesus? É isso que eu quero aprender com essas primeiras conversões, queridos, porque aqui está o padrão da igreja. Qualquer coisa diferente disso, a gente está fugindo da igreja primitiva, que é a maior referência, que é a primeira igreja inaugurada na terra para transformar corações. No versículo 32, diz assim: e era o coração e a alma de multidão, da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A Bíblia diz que era uma multidão, mas era um só coração, era uma só alma. Fala, queridos, não fala mais do eu, fala do nós. Fala de unidade. Fala de que agora o teu problema é meu. A tua necessidade não é só mais sua apenas, é minha também. A sua dor passa a ser minha responsabilidade. As suas aflições agora são as minhas aflições. Unidade, queridos. A igreja tem que saber viver em unidade. Porque qualquer coisa diferente disso, a gente foge da essência da igreja primitiva. O que nós vemos no versículo 32 são pessoas se importando com pessoas,
de que ainda que eu tenha a minha necessidade, eu não posso deixar de olhar para a necessidade do meu irmão que está do meu lado. Que não é justo eu ter dinheiro e meu irmão não ter dinheiro. Não é justo eu ter comida farta na minha casa e meu irmão do lado do banco da minha igreja passar necessidades. O que eu vejo nesse primeiro versículo, na igreja de Atos, é as pessoas dizendo assim: olha, a partir de hoje você não está mais só. A partir de hoje a gente vai caminhar junto. E nós vamos dividir o seu fardo, a gente vai carregar os teus pesos, mas a gente vai caminhar junto. O que eu vejo em Atos é assim: a minha vida diminuiu para que a sua aumente. Se eu tiver um prato de comida, eu divido com você. Isso é transformação, conversão de coração. Se a gente pensar nisso, e deveríamos, e eu quero trazer essa reflexão para nós essa noite. Com a cabeça do mundo hoje, quando a gente tem que conquistar, a gente tem que ter, a gente tem que trabalhar, a gente tem que guardar. Queridos, e Jesus está dizendo que, viu, está errado. Isso não é igreja. Aquelas pessoas não iam para a igreja, aqueles para ser abençoadas. Aquelas pessoas iam para a igreja para ajudar aquelas pessoas que precisavam. Conceito de família, originalmente do reino dos céus. Todos precisam estar bem. Custe o que custar. Doa quem doer. Pessoas que não se conformavam em sentar numa igreja indiferente com a necessidade do outro. Pessoas que, a partir de um momento, entenderam que a felicidade dela passava pela felicidade dos outros. Que não tinha justiça eu ser feliz e o meu irmão da igreja ser triste. Não tem convergência com o reino dos céus. O que a gente vê em Atos, queridos, é uma igreja que se doa. E quando eu falo igreja, eu estou falando da minha vida e estou falando da vida de vocês. Na igreja de Atos a gente vê que não existe mais o eu. Existe o nós. A experiência de conversão dessas pessoas no livro de Atos, queridos, fez com que os olhos dessas pessoas fossem abertos, além das suas próprias necessidades. Aquilo que talvez trazia indiferença, queridos, eu entendo que começou a trazer dor. Ainda que essas pessoas tivessem fartura. Às vezes as pessoas perguntam: Luciano, por que você atende tantas pessoas? Essa semana, queridos, eu estou aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. As pessoas dizem: Luciano, por que você abre mão do teu trabalho para você visitar uma pessoa que está passando por necessidade? Por que muitas vezes você deixa a tua família na tua casa, Luciano, para socorrer uma pessoa que está precisando de ajuda? Eu falo para ela: não sei por que eu faço isso. Não sei porque eu deixo de trabalhar, tendo a minha necessidade, para socorrer uma pessoa na casa dela. Não sei. Não sei porque eu estou aqui na sala pastoral todos os dias, depois do trabalho cansado, que muitas vezes venho arrastado aqui para atender uma pessoa. As pessoas dizem: não sei. O que eu sei que eu faço é por amor. Eu amo as pessoas. Não tem razão para eu fazer o que eu faço. O que move eu fazer o que eu faço é o amor que eu tenho para as pessoas. Elas precisam de Jesus. Estão sofrendo. Por que eu vou lá? Tomar um banho quente? Descansar? E a pessoa está sofrendo. Está errado. E o que eu quero chamar a atenção, queridos, para nós como igreja. Eu faço o que eu faço porque eu amo as pessoas. E o quanto nós amamos as pessoas, queridos? Eu quero que você, assim como eu fiz essa reflexão, queridos,
Separe a tua necessidade das necessidades das pessoas que talvez hoje sofrem mais do que a tua própria necessidade. Será que é justo nós vivermos assim como igreja? Será que não está faltando um pouquinho de atos na nossa igreja? Queridos, não tem nenhum peso. Eu vim aqui 7 dias por semana atender as pessoas. Me sinto feliz, apesar do cansaço. Nos versículos 34 ao 37, a gente vê na prática o que é uma multidão com um só coração e uma só alma. Diz assim que as pessoas vendiam tudo. Eu não estou dizendo que você tem que vender tudo, querido. O que eu quero trazer a razão pela qual aquelas pessoas tinham seu coração transformado. O que acontecia naquela época? Só para você entender. Os judeus que se convertiam a Jesus, os judeus que escolhiam Jesus, ao invés do judaísmo, eles eram expulsos da sinagoga. Eles perdiam o seu emprego. E muitos deles eram expulsos da sua própria casa. Por causa de Jesus. E eles não tinham o que fazer. O que fazia a igreja? Vem para cá que nós vamos te ajudar. E eu não vou ler de novo para que não fique cansativo o texto. A gente vê que tudo era dividido. Querido, você entregou a tua vida para Jesus, você foi mandado embora da sinagoga, você perdeu o emprego, você está sem casa, vem aqui. Aqui tem um lugar de amor. Aqui tem um lugar onde vai te sustentar. Tudo era dividido, querido. E quando a gente olha para a igreja hoje, é o egocentrismo, é o eu, é a minha necessidade. E a gente vê a igreja de Atos, querido. Dizendo que às vezes a nossa prioridade é o outro, não somos nós. A conversão naquela época, querido, destronava o eu. Acabava o egocentrismo. O egoísmo. A experiência da nossa conversão, queridos. E eu sempre falo tudo aquilo que eu falo aqui no púlpito, queridos, eu falo primeiro para a minha vida. A experiência da nossa conversão deveria dilatar o nosso coração. A nossa conversão deveria dilatar o nosso coração. Nosso coração deveria ficar maior. Mais cheio de amor para o próximo. O amor deveria ser o combustível que conduzisse a nossa vida. Não mais o eu. O bem do outro também passa a ser a nossa prioridade. Não adianta mais eu ter, querido. Todos precisamos ter. Independente daquilo que precise. Todos nós podemos, de alguma maneira, ajudar uma pessoa. E como igreja, nós temos essa obrigação. Tirar os olhos do nosso umbigo e olhar para o nosso redor. Queridos, se o Evangelho não mudar o nosso coração, queridos, tem algo errado. Se eu venho para a igreja para buscar coisa para mim, e não estou dizendo que não é legítimo, querido, e não estou dizendo que Deus não vai te atender, mas isso não pode ser o combustível do teu coração. E perceba a maturidade em amor dessa igreja, queridos. Os caras vendiam o que tinha para ajudar aquela pessoa que não tinha nada, por causa de Jesus. Eram acolhido, cuidado, alimentado, amado pela igreja, queridos. E se você estudar, eles não eram ricos. O cara tinha uma única propriedade, o cara vendia para ajudar aquelas pessoas que precisavam de ajuda. Eu sempre digo, ou disse no final do ano para cá, que o maior indicador da maturidade de um cristão é o amor. Você deveria amar mais as pessoas hoje do que ontem. Você deveria ajudar mais as pessoas hoje do que ontem. Você devia se preocupar mais com as pessoas hoje do que ontem. Essa é uma contabilidade que nós deveríamos fazer, queridos, todo dia.
O amor é um sinal, ou um maior sinal, do quanto nós vivemos o cristianismo. Nós deveríamos, queridos, a cada dia, ter o nosso amor aumentado. Uma conversão genuína, queridos, traz essa mudança significativa na nossa vida. Por que que você vê o mundo como está aqui? Esse contraste do mundo. De um lado, pessoas morrendo de fome. Do outro, a gente vê as potências prosperando. É isso que está construído no mundo, que nós não podemos permitir que contamine a igreja, queridos. Isso é coisa de mundo. Igreja é um lugar para a gente se apoiar, igreja é um lugar para a gente dividir os nossos fardos. E a começar por mim, tá, queridos? Vocês acham que o Luciano aqui não tem necessidade? Vocês estão enganados. Orem por mim. Ore pela minha família. Vocês podem fazer diferença na minha história. Isso é igreja, queridos. Não achar que eu posso resolver o problema de todo mundo. Isso é os problemas. Essa palavra, queridos, é para despertar nós como igreja. Não para trazer peso. Porque quanto mais distante nós estamos da igreja de Atos, queridos, mais distante nós estamos de Jesus. Ainda que a gente ache que a gente é um cristão. O que as religiões fazem, queridos? Colocar uma faixa aqui fora, queridos, durante um mês, dizendo que vai ter a noite da bênção, a noite da prosperidade, queridos. Eu aposto com quem quiser que não cabe pessoas aqui nesse lugar. Se a gente colocar uma faixa ali fora, queridos, é uma noite da gente orar, é uma noite da gente dar, queridos. Não vem ninguém. Tem algo errado. As religiões pregam o eu. É por isso que essas igrejas estão cheias quando prega a prosperidade. Distante da igreja de Atos, queridos. As pessoas estão preocupadas com elas. É exatamente o contrário do padrão da igreja que a gente vê em Atos. E aqui também não estou querendo pregar miséria na igreja, né? Como tem uma religião que prega, tem que ser pobre, que é assim mesmo, nada disso, queridos. Eu estou dizendo que junto a gente é mais forte, que junto a gente pode ir mais longe, que junto a gente pode prosperar, porque onde não tem unidade, Deus não opera, querido. Deus opera onde tem unidade, onde tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E se nós hoje não temos a intensidade da igreja de Atos, queridos, nós também não temos a intensidade de Deus na nossa igreja. Se nós olharmos para a vida de Jesus, é o maior exemplo, a maior referência para nós, queridos. Deixou o seu reino, deixou a sua glória, se fez carne e se doou para mim e para você. Se nós estamos aqui hoje com a certeza que um dia nós vamos encontrar a nossa vida eterna, é graças a uma pessoa que doou a sua própria vida em favor da humanidade. E o quanto a gente tem se doado, queridos, seguido de fato o exemplo de Jesus. O encontro com Jesus eu leio lá na igreja de Atos, que ela mudava a percepção das pessoas em relação ao mundo e em relação às pessoas. Ninguém estava indiferente com a necessidade do próximo, querido. A conversão, de novo, deveria e deve mudar os nossos corações, mudar os nossos valores, mudar as nossas prioridades. E esse é meu sonho para nós, queridos, como igreja. Que a gente possa chegar minimamente perto da igreja de Atos um dia. Que pessoas suportem pessoas. Que a gente possa minimamente fazer uma ligação para quem está precisando. Para que a gente possa minimamente fazer uma visita por uma pessoa da nossa igreja que está precisando, queridos. E perceba que lá, em Atos, ninguém era obrigado a fazer nada. Ninguém mandava vender propriedade. Fazia isso por amor. Não tinha lei. Não tinha mandamento. Olha, para você entrar no tempo de reflexão, você tem que dar 10%.
Queridos, lá não tinha ensinamento como a gente tem que fazer aqui. E ainda não funciona. A gente tem que pregar aqui sobre dízimos e ofertas toda reunião. Eu não aguento mais isso. Mas é a única maneira que a gente tem para, de repente, a gente despertar o coração de vocês para uma família que precisa de recursos para abençoar vidas. Lá as pessoas faziam aquilo que elas faziam por amor ao próximo. Nós deveríamos entregar os recursos dos nossos trabalhos por amor ao próximo. E nós não fazemos isso. Tem coisa errada na igreja. Nós nos perdemos no meio do caminho. Nós temos que recuperar a essência da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas doavam porque tinha amor. Porque sabia que havia pessoas que precisavam mais e que precisavam de ajuda. E viver uma vida de indiferença era algo que aquela igreja não sabia viver. Sabe, no fundo, o que eu vejo na igreja de Atos? É uma igreja liberta. Liberta do peso do mundo. Precisa vender, eu vendo. Hoje a gente não vende porque a gente é escravo das coisas que a gente tem. A gente é escravo do nosso trabalho, a gente é escravo do nosso dinheiro. Não é de Deus. E aquelas pessoas se libertavam disso. O mais importante para aquelas pessoas era a conversão delas e a comunhão com Deus. Está aqui minha propriedade, está aqui meu dinheiro, está aqui o meu carro, isso para mim não tem mais valor, eu não sou mais escravo disso. O alvo daquelas pessoas era o céu. E o amor era o combustível que alimentava e que sustentava aquelas pessoas, queridos. Agora tem um contraste aqui ainda nessa passagem. Se você está com a tua Bíblia aí, vê o capítulo 5, por favor. O capítulo 5 a gente vê a história, queridos, na mesma igreja, na mesma comunidade, de um casal que não teve um coração transformado, que não teve um coração convertido. Ananias e Zafira. Capítulo 5 diz assim, de 1 a 4. Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que Satanás encheu teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Eu imagino que Zafira falou assim: quer saber? Tem que estar numa igreja, todo mundo está numa igreja, numa religião. Eu vou escolher qualquer uma aí e vou meio que fazer de conta que eu me converti. Vou mais ou menos fazer aquilo que eles fazem, mas do meu jeito. Vou fazer parte desse negócio aí, porque se eu não fazer parte disso, talvez eu não fique legal com a sociedade. Ele falou: eu vou dar o dinheiro para esses caras. Esse cara dá o dinheiro, eu vou dar também. Eu vou dar do meu jeito. Se o dízimo é 10%, eu vou dar 1%. Ninguém vai saber. O dinheiro é meu. Eu vou deixar aquilo que é correto. E combinou com a sua esposa, com Zafira. Eu falei: ok, combinado. Vamos lá. Fazer de conta que nós nos convertemos, fazer de conta que nós somos de fato a essência da igreja de Atos. Aí Pedro chega assim para Ananias e fala: Ananias, você pensa que você está mentindo para quem? Ananias, você pensa que a tua relação é comigo? Você pensa que a tua relação é com as pessoas da igreja? Você pensa que você precisa representar aqui, Ananias? Presta conta a Deus. Não é para mim, não. Eu imagino que Pedro perguntou para Ananias: Ananias, quando você decidiu vir congregar na nossa comunidade,
Você teve que assinar algum contrato? Alguma obrigação de você ter que vender, dar as coisas para a igreja? Você foi coagido, Ananias, a entregar o seu dinheiro para a igreja? Eu acho que Ananias falou a verdade. Não. E Pedro, então por que você mentiu, Ananias? Por que você fez isso? Por que você se carregou dessa obrigação de vender a tua propriedade, mentir para Deus e dar parte dela para a igreja e reter outra parte? A diferença de um coração que não foi convertido, queridos. Um coração que acha que engana, queridos. Quando a gente faz coisa na igreja que se não for por amor, não faça. Deus não recebe. Ninguém é obrigado a fazer nada na igreja, queridos. Não é obrigado a trabalhar, não é obrigado a dar dízimo, não é obrigado a vir, não é obrigado a fazer nada, querido, que não seja por amor, queridos. Tudo aquilo que a gente faz é por gratidão a Deus, queridos. Por reconhecer aquilo que Ele fez em nossas vidas e aquilo que Ele está fazendo. Tudo que nós fazemos na igreja, queridos, tem que ser por amor. Amor primeiro a Deus e amor ao próximo, que talvez precisem da nossa atenção. E Pedro perguntou a Ananias, cara, você pisou na bola com Deus, não foi com a comunidade. A comunidade está de pé. A comunidade entendeu o que é um coração transformado, o que é um coração convertido. Ananias, aqui, cara, não tem que prestar conta para mim, não tem controle aqui, Ananias. Aqui cada um fala com o seu pai, aqui é vertical. Cada filho, cada filha fala com o seu pai, não precisa prestar conta, não precisa enganar, não precisa representar. Você está querendo enganar quem, Ananias? A mim não, você está tentando querer enganar Deus, e Deus a gente não engana. A gente percebe, queridos, que esse coração não tinha sido transformado, esse coração não havia sido convertido, queridos. Era um coração que estava preso, apegado ao dinheiro. Todo mundo depositava absolutamente tudo que tinha, ele reteve, querendo fazer parte, como se fosse um clube. E de novo, ninguém era obrigado a dar nada ali, querido. É por amor que eu e você nós devemos dar o nosso dízimo, a nossa oferta, é por amor que nós devemos vir aos cultos, é por amor que nós devemos ajudar a igreja, é por amor que nós devemos ligar e nos sensibilizar e nos colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo. Não é por obrigação. Se você ainda não chegou nesse grau, queridos, de amor no teu coração, eu peço para que você reflita sobre o teu caminhar, como eu tenho refletido sobre o meu caminhar. Ainda que eu faça muitas coisas para muitas pessoas, eu acho que eu ainda poderia fazer mais do que eu faço. Eu ainda acho que eu poderia ir além, queridos. Tem pessoas que precisam de mim e eu não encontro tempo para ajudar. Uma coisa está errada, queridos. Ou comigo ou com a nossa igreja. Eu não posso me confortar em saber que tem pessoas na nossa igreja que passam necessidade e que membros da nossa igreja nem conhecimento têm. Não consigo entender como é que uma igreja pode viver assim. Enquanto um descansa, o outro está chorando. Enquanto um tem fartura, o outro está faltando. Isso não é igreja, queridos. Podemos dizer que a gente é qualquer coisa. Nós precisamos voltar a estudar Atos. Nós precisamos voltar no tempo, queridos, e corrigir a rota da nossa igreja. Ninguém me obrigou a entregar minha vida para Jesus, queridos. Ninguém me obrigou a abrir a igreja. Eu fiz isso por amor. Por entender que de alguma maneira eu poderia contribuir com vidas. E graças a Deus hoje a gente está aqui. Um lugar para a gente poder compartilhar as nossas necessidades e ajudar as pessoas. Entendeu, queridos, o que é um coração convertido e o que não é um coração convertido? E aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui para eu não ser mal interpretado. Obviamente, cada um está num momento, cada um está numa fase da sua caminhada cristã.
Uns estão mais maduros, outros estão chegando agora, outros estão mais contaminados com o mundo, outros são menos contaminados. Eu não quero aqui criar uma doutrina para isso. O que eu quero só é despertar a igreja para a nossa essência, o que nós devemos ter como essência, queridos. Cada um tem o seu tempo. Mas eu percebo, queridos, que se você hoje vive oprimido pelas coisas do mundo, o que eu aprendo com a igreja de Atos é que elas eram uma igreja liberta da pressão, da preocupação, da ansiedade. Eles abriram mão para poder amar as pessoas. E talvez a gente está agarrado demais a coisas que impedem que a gente ame as pessoas. Bruno, vem cá, vamos cantar um louvor, queridos. Queridos, no reino de Deus não tem obrigação. E não se sinta, por favor, ofendido com a minha palavra. Eu não quero aqui ofender ninguém, muito pelo contrário, queridos. Se há uma coisa que eu jamais fiz na minha vida depois da minha conversão, é ofender as pessoas. O que eu quero é despertar a nossa igreja por amor, queridos, para a nossa unidade. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Queria te convidar a ficar de pé. Todos nós, queridos, temos ainda a necessidade de ter o nosso coração transformado. Jesus, ele continua buscando corações dispostos a serem transformados. Corações que são dispostos a amar mais as pessoas. Eu queria que você ouvisse esse louvor, mais do que ouvisse, que você cantasse esse louvor, e como o Bruno mesmo ministrou no começo, você prestasse atenção naquilo que você está cantando. Você sabe que eu e você, nós não somos eternos, queridos? Que nós temos um tempo de validade na terra, e que às vezes aquilo que está nos roubando a vida, amanhã Deus nos chama, Jesus nos ama, vai ficar tudo aí, a casa, minha casa, dinheiro no banco, os carnês vão ficar tudo aí, que não é preciso fazer conta, mas vai ficar aí, vai ficar tudo aí, queridos, não vamos levar nada. O que a gente vai deixar é um legado, uma história, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles possam amar mais as pessoas do que nós amamos, se preocuparem mais com as pessoas do que nós nos preocupamos. Esse é um legado, queridos. Diz assim, ó, filho, fala, Júlia, ama mais as pessoas do que seu pai amou. Esse é um legado que eu quero deixar para minha filha. O que seu pai fez, filha, não é o suficiente, faça mais, porque há pessoas que vão precisar de você. Amém, querido?